O nosso grupo vai apresentar sobre o parasita Trichomonas. Aqui, então, é apresentada a classificação taxonômica desse parasita. E ali, no final do slide, algumas espécies que nós iremos apresentar. Eu vou falar sobre o Trichomonas em cães. O seu ciclo de vida, então, é direto. E sua transmissão vai ocorrer por via fecal-oral. E sua reprodução vai ser feita por fusão binária. A transmissão, como já havia dito no slide anterior, ela ocorre por via fecal-oral. E vale ressaltar aqui que o pseudocisto possui um papel importante nesse ciclo de transmissão, pois ele possui a capacidade de sobreviver dias no meio ambiente. Os sinais clínicos, então, ele vai se apresentar nas fezes dos cães, né? E os sinais clínicos podem variar, desde uma infecção assintomática até de uma diarreia crônica incurável. O tratamento, por fim, ele é feito com o antibiótico metronidazol, que vai possuir uma ação antiparasitária contra o tricomonas. Sua transmissão ele vai se dar por via oral, essa vai ser de acordo com o peso do animal, e a forma injetável. Essa forma injetável, ela tem que se tomar um pouco de cuidado na dosagem, porque se houver uma dosagem incorreta, pode causar a intoxicação desse paciente. Bom, eu vou falar sobre a tricomoníase bovina, que acomete o trato reprodutivo bovino por um protozoário flagelado do gênero Tritrichonomas fuetus. Ele possui forma piriforme, ovoide e até mesmo arredondado. Ele possui um caráter venéreo que diz que ele é transmitido pelo ato sexual. Ele é móvel e anaeróbico e é encontrado em países que normalmente fazem inseminação artificial. O protozoário possui 4 flagelos, sendo 3 livres e o quarto posterior, como podemos observar ao lado na imagem. O primeiro caso no Brasil foi no estado do Rio Grande do Sul, em 1947, onde foi observado a presença do protozoário em um laboratório após a coleta de sêmens de touros para a inseminação artificial. A transmissão da doença ocorre através da monta de touros em fêmeas durante a cópula, ou até mesmo através da inseminação artificial que aconteceu no Rio Grande do Sul. Apresenta poucos sinais clínicos. Nas fêmeas podemos observar a infertilidade, aborto, febre, repetição de cio e descarga vaginal na mucosa. Na imagem acima, a gente pode observar um feto que foi abortado. Em machos, não é notado sintomas nem mudança no comportamento. O diagnóstico é feito em laboratório com auxílio de microscopia eletrônica, onde é coletado o Trichomonas fuetus no macho ou na fêmea. O tratamento às vezes sai caro, então é recomendado que seja feito o descarte do animal. Mas também existe a possibilidade de tratamento com alguns medicamentos. Nas fêmeas é recomendado o descanso sexual pelo fato do protozoário não conseguir se manter vivo por muito tempo. Os trabalhos mais recentes para a prevenção da doença é baseado em vacinações e a busca da inseminação artificial com sêmens de qualidade. E aqui estão algumas referências que eu me baseei para fazer o trabalho. Eu vou falar então sobre o Trichomonas gallinae. Ele é um endoparasita, ou seja, ele precisa estar dentro do hospedeiro para conseguir sobreviver. Ele é anaeróbio facultativo, ou seja, sobrevive tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Possui flagelos para sua movimentação. Acomete diversas espécies de aves, como perus, galinhas, aves ornamentais e aves de rapina. O processo infeccioso tem preferência pelo trato digestório superior, ali a região de orofaringe e cavidade oral. E o ciclo biológico é de forma direta, ou seja, não precisa de hospedeiros intermediários. A sua forma é arredondada ou semelhante de uma pera, possui na sua porção anterior 4 flagelos para sua movimentação, ainda a presença de uma membrana ondulante. O seu tamanho varia entre 12,5 e 20 micrômetros. Ainda o axóstilo, que é uma estrutura de sustentação. A sua reprodução é por divisão binária, ou seja, sexuada, sem a presença de gametas. O período de incubação é de cerca de 14 dias e a doença é de distribuição global. A transmissão se dá através da alimentação dos pais para os seus filhotes, porque no caso das aves ocorre a regurgitação, também através de comedouros e bebedouros compartilhados, ou através da ingestão do próprio animal contaminado. Inicialmente provoca pequenas lesões amareladas,
Essas ulcerações elas ganham um aspecto de nódulo ou de massa que podem obstruir a passagem de alimento, o animal se torna fraco e vai à morte por inanição, ou então podem obstruir a passagem de ar e o animal vai a óbito por asfixia. Além disso, pode ocasionar outros sintomas como depressão, falta de ânimo, diarreia, alguns casos vômitos, plumagem sem brilho, dificuldades no fechamento do bico pela presença dessas massas e também odor fétido na cavidade oral. O diagnóstico inicial é pela observação dessas ulcerações através de um exame físico. O diagnóstico definitivo mesmo se baseia através da identificação do parasita com auxílio de um microscópio ou através de meios de cultura. Ainda pode-se utilizar a PCR, que é uma técnica molecular um pouco mais refinada aí. O tratamento são utilizados alguns fármacos, como o dimetridazol, sulfato de cobre, metronidazol, carnidazol, compostos quaternários de amônia e aminonitrotiazol, que acabam atuando aí como fármacos antiparasitários. E a melhor maneira de controle, então, é erradicar as possíveis fontes de contaminação. Os animais que têm seu diagnóstico confirmado, eles devem ser tratados ou eliminados a fim de não ocorrer novas contaminações aí. E os recipientes de alimento e água devem ser higienizados e limpos constantemente e também trocado a água constantemente. Aqui são algumas referências utilizadas para a realização do trabalho. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o Trichonomas vaginalis. Ele é um parasita flagelado, anaeróbio facultativo, apresenta membrana ondulante e reprodução assexuada por divisão binária. Tem como hospedeiro o homem e acomete principalmente o aparelho genital e urinário, tanto de mulheres quanto de homens. A principal forma de transmissão é através das relações sexuais, mas também pode ocorrer durante o parto. É pouco frequente, mas também pode ocorrer contaminação através de utilização de sanitários, duchas ou objetos íntimos compartilhados. Esse triconomas pode sobreviver fora de seu hospedeiro por algum tempo, desde que haja condições de umidade favoráveis. O processo infeccioso pode apresentar sintomas ou ser assintomáticos. No caso da manifestação, os sintomas normalmente são coceira, irritação, edema e corrimento vaginal. Para o diagnóstico, então, são recolhidas as amostras com auxílio do SWAB e essas amostras vão ser preparadas e visualizadas em microscópio para o melhor diagnóstico. O tratamento, então, se dá através dos fármacos, que vão ser utilizados tanto pelos pacientes infectados como pelos seus parceiros. E os medicamentos mais utilizados estão o metronidazol. E a profilaxia desse triconomas, então, vai ser o uso de preservativo, não se relacionar sexualmente com as pessoas infectadas com essa doença e realizar o tratamento adequado. Aqui estão as referências utilizadas no meu trabalho e o nosso grupo agradece pela atenção de todos.